pandemia, a gente não pode parar com a nossa querida educação. Então, meu nome é João Júnior, né? Para relembrar vocês. E é o seguinte, a nossa aula de hoje, né, a gente vai dar continuidade, iniciando aí a segunda apostila. E o primeiro tópico da apostila é as classificações e propriedades das ondas, certo? Esse é o tópico que a gente vai ver nesta aula de hoje. Lembrando que a minha disciplina é Ciências da Natureza 2. Aqui eu coloquei um pequeno sumário que a gente vai dividir a nossa aula em dois pontos. O ponto 1, a gente vai ver a classificação das ondas. No ponto 2, veremos os elementos e propriedades das ondas, tá certo? Esse vai ser a nossa aula, dividir em dois pontos para ficar um pouco mais elaborado. Primeiramente, os objetivos da nossa aula. Os objetivos, ele é definir o que é uma onda e as suas propriedades. Outro objetivo é distinguir e classificar as ondas com base em suas características, tá certo? Então, o objetivo de nossa aula é que a gente saia dessa aula com a ideia do que é uma onda, bem como as suas principais características. O ponto 1, certo? Que é a classificação das ondas, eu coloquei essas duas imagens. Essa primeira imagem é apenas uma folha em cima de um lago, com uma água calma, tá bom? Se você, imagine comigo, se você está em um lago e a água está bem calma, quando você joga um objeto, pode ser uma pedrinha, essa pedrinha ela vai causar uma pequena perturbação no lago. E você pode observar que essa perturbação ela vai criar uma espécie de ondas, certo? Assim como essa folhinha. Ao cair no lago, ela criou uma perturbação. E essa perturbação criou, né, algumas ondas que elas vão se movimentando. Esse objeto que boia na superfície da água, ele se movimenta para cima e para baixo. Quando uma onda passa por ele, a onda carrega o objeto na direção em que a onda está se propagando. Ok? Essa imagem aí do lado, ela mostra basicamente como está fluindo, certo? A propagação dessa onda. Aqui tem a direção da propagação e tem o objeto. Você pode observar que o movimento do objeto ele é para cima e para baixo, certo? O objeto ele não se movimenta verticalmente. Quem se movimenta é a onda. O movimento do objeto é cima, baixo. Com base no exemplo anterior, a gente pode definir uma onda como algo que se movimenta pelo espaço e transmite energia. Porém, né, ele não transporta nenhuma partícula do meio. Tá bom? Nenhuma partícula a onda ela vai transportar. Ok? As ondas, elas podem ser classificadas de acordo com as suas características, que a gente vai já ver quais são essas características. Então, elas podem ser da natureza e de direção de vibração, né? Tem ondas de natureza e direção de vibração. Com relação à natureza, elas podem ser de dois tipos, certo? Quando a onda tem a natureza, ela pode ser uma onda mecânica e uma onda eletromagnética. E a gente vai definir o que é uma onda mecânica e uma onda eletromagnética. Aqui eu coloquei uma pequena imagem de vocês, é apenas um rapaz tocando violão, certo? E as ondas que são criadas pelo som do violão é a onda que a gente chama de ondas mecânicas, que são aquelas que precisam de um meio em que possam se propagar. As ondas mecânicas, né, elas podem se propagar no ar, na água, em uma corda, porém, né, as ondas mecânicas elas não se propagam no
vácuo, ok? Então essa é uma das características das ondas mecânicas, que elas necessitam de um meio para se propagar. Podemos citar como exemplo, de uma onda mecânica, o som de um instrumento musical. Por isso, a imagem contém um rapaz tocando violão, certo? Que o som é uma onda mecânica, pois precisa de um meio de propagação, tá bom? Então, a onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. As ondas eletromagnéticas, elas são um pouco diferentes das ondas mecânicas. E qual é a definição para uma onda eletromagnética? É bem simples. Elas são aquelas que não precisam de um meio material para se propagar. O que diferencia de uma onda mecânica, que necessita de um meio para poder haver a propagação. Já as ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio para se propagar. E, como exemplo, podemos citar a luz, os raios luminosos, que são os raios emitidos pelo Sol. Eles não necessitam de meio nenhum para haver a sua propagação. E aqui é a imagem dos raios de luz que são emitidos no Sol, que chegam até a Terra, por exemplo. Isso são ondas eletromagnéticas. A imagem mostra a luz proveniente do Sol, que propagam-se inclusive no vácuo. Então, uma diferença básica entre uma onda eletromagnética e uma onda mecânica é que a onda eletromagnética pode se propagar no vácuo. Já as ondas mecânicas precisam de um meio para ter a sua propagação. O que a gente viu anteriormente foi em relação à natureza de uma onda. Já em relação à direção de vibração das ondas, elas podem ser divididas em dois tipos: ondas transversais e ondas longitudinais. E a gente também vai mostrar a definição de cada uma e a diferença entre elas. Essa primeira, é uma onda transversal, certo? Em que elas oscilam perpendicularmente à direção de propagação. Então, quando a onda oscila perpendicularmente à direção da propagação, a gente diz que é uma onda transversal, ok? Então, a direção da propagação da onda é perpendicular à direção de vibração. São exemplos de ondas transversais as ondas eletromagnéticas, como a luz visível, os raios-x, os infravermelhos e ultravioleta. Isso são exemplos de ondas transversais, que também são ondas eletromagnéticas. E você pode observar nessa imagem que ela traz um exemplo de uma onda transversal. Uma bola, que ela foi esticada por alguém. E ao fazer um movimento, ela começa a oscilar, certo? E essa oscilação, você pode observar que ela é perpendicular à direção de vibração, ok? Então, uma onda transversal é quando ela é perpendicular à direção de vibração. E as ondas longitudinais? Bom, essas ondas, elas oscilam na mesma direção da propagação das ondas, certo? Quando ela oscila na mesma direção, é uma onda longitudinal. Então, a definição: a direção de propagação da onda coincide com a direção de vibração de seus pulsos. Isso ocorre, por exemplo, quando prendemos uma das extremidades, certo? De uma mola a uma parede. Isso aqui é a parede, foi presa à extremidade de uma mola. Em seguida, o que é que a gente faz? A gente provoca um movimento para frente e para trás, certo? A gente vai provocar esse movimento na outra extremidade.
Eu estico a mola e vou começar a fazer um movimento para frente e para trás. Então, quando eu consigo fazer com que ela se movimente para frente e para trás, né, ela vai estar na mesma direção de vibração. Por isso é uma onda longitudinal, porque ela não é perpendicular à direção de vibração, que diferencia das ondas transversais, que são perpendicular à direção de vibração. Então, as ondas sonoras são outro exemplo de ondas longitudinais. Por exemplo, a imagem que eu mostrei anteriormente de um rapaz tocando violão, né? Ele vai emitir uma onda sonora e essa onda sonora também é um tipo de ondas longitudinais. Além de mecânica, também é longitudinal. As ondas também podem ser classificadas quanto à direção de propagação. A gente tem ondas unidimensionais, em que elas se propagam em uma única dimensão, e o exemplo aqui é uma corda naval que é o equipamento utilizado no CrossFit, certo? Em que a pessoa faz um determinado movimento, que ela aparenta, né, o movimento de uma onda, e essa onda é uma onda unidimensional, pois está em apenas uma única dimensão. Temos também as ondas bidimensionais, que elas se propagam em um plano, como uma onda provocada pelo movimento de um barco em um lago, em um rio, um mar, enfim. Quando ela propaga, essa onda vai se movimentar em duas dimensões, como um plano, em que a gente tem duas dimensões. As ondas produzidas nas águas, elas são ondas bidimensionais porque vão se propagar sobre a superfície, certo? Então ela vai ter duas dimensões. E as ondas tridimensionais, elas propagam-se em todas as dimensões. Por quê? Porque ela vai em todas as direções. Então as ondas sonoras são ondas tridimensionais. E um exemplo, né, são as ondas emitidas por antenas, né? Elas são ondas tridimensionais, que vão em três direções. A partir de agora, a gente vai entrar no ponto 2, né, da nossa aula, que são os elementos e propriedades das ondas, certo? Aqui eu coloquei algumas definições, certo, das propriedades das ondas. Por exemplo, tem algo chamado cristas e vales. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem para vocês, onde é localizado as cristas e vales de uma onda. A parte mais alta da onda é chamada de crista, e a parte mais baixa, situada entre duas cristas, é denominada de vale. O comprimento de onda, né, é a distância entre dois pontos consecutivos da onda, que apresentam as mesmas características. Por exemplo, duas cristas. Já mostrando a imagem, vai ficar bem mais claro. O comprimento de onda é simbolizado pela letra grega lambda, certo? É como se fosse um Y de cabeça para baixo, tá bom? A amplitude é outra propriedade das ondas, que a amplitude é a metade da distância vertical entre as cristas e os vales, e é denominada amplitude de onda, que é simbolizada pela letra A. Nessa imagem vai ficar bem mais claro o que é cada um. Aqui você pode observar a onda, certo? Nesse movimento. E aqui eu vou mostrar para vocês onde está cada um. O comprimento de onda inicia em uma crista e termina na outra crista. Então, esse espaço aqui da onda é determinado como comprimento de onda, que é simbolizado por a letra lambda, que é uma letra grega, e você pode assimilar ao Y de cabeça para baixo. Esses dois pontos mais altos é determinado crista, certo? Que então, que a gente viu anteriormente, que a crista são os dois pontos, né, mais altos da onda. E o vale é o ponto mais baixo
né, da onda. E o que ficou faltando foi quem? A amplitude. Certo? Você pode ver que a onda, né, ela tem essa dimensão. A amplitude vai ser a metade da distância vertical da crista e do vale. Vamos supor que a distância vertical ele vai estar acima. Então a metade da distância é determinada a amplitude. Você pode observar. Aqui a gente tem a metade da distância. E essa metade da distância é denominada amplitude de onda. Bom, outros elementos, né, é denominado frequência. E frequência é o número de oscilações que uma onda completa em determinado intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo pode ser segundo, minuto, hora, etc. Geralmente, no sistema internacional, usa-se o segundo, certo? E é simbolizado pela letra F. Sei se dá para vocês verem, mas é simbolizado pela letra F. Se a unidade adotada para o tempo estiver no sistema internacional, como eu falei para vocês, que é o segundo, a unidade de frequência também será a do sistema internacional, que é denominada Hertz, que é o símbolo Hz. E a expressão para calcular a frequência era determinada da seguinte forma: frequência é igual ao número de repetições dividido pelo tempo. Então, se você tem um certo número de repetições de um acontecimento, com que frequência esse acontecimento acontece? Simples, a frequência você pega o número de repetições do acontecimento e divide pelo tempo em que ele ocorre. E aí você vai ter a frequência. O período. Bom, período é um intervalo de tempo necessário para a onda completar uma oscilação. Também corresponde ao intervalo de tempo em que sua distância propagada equivale a um comprimento de onda. Então, dizemos nesse caso que a onda completou um ciclo. O período é simbolizado pela letra T maiúsculo. E, no sistema internacional, a unidade de período é o segundo, certo? Então, como é que a gente calcula o período? Período é calculado pela razão entre o tempo e o número de repetições. Lembra anteriormente que a frequência ela é calculada pelo número de repetições dividido pelo tempo? Se você observar, o período ele é o contrário da frequência. Então a gente pode reescrever período como sendo 1 sobre frequência. Ou eu ainda posso escrever a frequência como sendo 1 sobre o período. Tá? Então a gente tem essas formas de escrever como calcular o período e a frequência. Período pode ser o tempo sobre o número de oscilações ou simplesmente 1 sobre a frequência. E vice-versa também a frequência. Frequência pode ser número de repetições por tempo ou simplesmente 1 sobre o período. E a velocidade de propagação, né? Qualquer onda mecânica ou eletromagnética propaga-se com certa velocidade. Isto é, percorre uma distância com determinada rapidez. Podemos calcular o seu valor pela definição de velocidade média, que é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo, certo? E aqui está mostrando a direção de propagação, a direção de vibração, temos a amplitude, aliás, o comprimento de onda, e a amplitude. E a velocidade de propagação de uma onda depende das características do meio, certo? Vou mostrar para vocês como se calcula a velocidade de propagação. Aqui está o conceito de velocidade média, que é o deslocamento pelo tempo, ΔS sobre ΔT. Porém, a velocidade de uma onda, o deslocamento nada mais é que
o comprimento de onda, ou seja, lambda. E o tempo nada mais é do que o nosso período. Então a velocidade ela vai ser comprimento de onda sobre o período. Mas você lembra da expressão período? Que aqui eu posso ter velocidade é igual a comprimento de onda vezes 1 sobre o período. Isso aqui você sabe que é a nossa frequência. Então eu posso escrever como velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência. A expressão para calcular a velocidade de uma onda. E para finalizar, outro pequeno exemplo. A figura a seguir representa uma onda de período t igual a 0,5 segundos, que se propaga em uma corda. Então a gente tem aqui a figura, certo? De uma onda, o período dela é de 0,5 segundos. Ela tem uma oscilação de menos 0,1 até 0,1, certo? A amplitude a gente pode ver que é a metade, né, do comprimento vertical, certo? Então está localizado aqui a nossa amplitude. E as perguntas são o seguinte: a amplitude dessa onda, qual é a amplitude? Não é a metade da distância vertical de uma crista e um vale? Então, se é a metade, vai ser 0,1. 0,1 é a nossa amplitude. Qual é o comprimento dessa onda? Ela parte daqui, percorre até aqui. E aqui está marcando quem? 0,2. Então, o comprimento da nossa onda é 0,2 metro. Não esqueça de colocar as unidades, certo? Porque aqui está em metro o nosso sistema. E qual é a frequência? Lembram como é que calcula a frequência? Frequência nada mais é do que 1 sobre o período, não é verdade? Então a gente vai ter aqui a frequência é igual a 1 sobre 0,5, que é o nosso período. Logo, frequência vai ser 1 dividido por 0,5, que vai ser igual a 2 Hz. E por último, a velocidade de propagação, que a gente viu agora há pouco. Velocidade de propagação é igual a comprimento de onda vezes frequência. Frequência a gente acabou de encontrar. Ou também poderia ser comprimento de onda sobre o período. Mas a gente vai fazer um produto para ficar mais fácil. Então a velocidade da propagação vai ser 0,2 vezes 2. Logo, a velocidade vai ser igual a 0,4 metros por segundo, que é a unidade de velocidade do sistema internacional. Se falar mais a unidade de frequência na Hertz, Hertz quer dizer 1 sobre segundo. Aqui fica metro Hertz. Hertz é 1 sobre segundo. Logo fica metros por segundo. Ok? Então a nossa aula de hoje encerra aqui. Muito obrigado a todos, certo? Fiquem em casa, se cuidem e até breve, né? Obrigado a todos. Tchau, tchau.